Bom, minha gente, durante muitos programas aqui a gente abordou essa situação do fair play financeiro no futebol. Ouvimos muita gente, presidentes de clubes, economistas, estudiosos do futebol. E agora a gente recebe aqui com muita alegria por ter aceitado o nosso convite, agradecer também ao Fábio Seixas, lá da Diretoria de Comunicação da CBF, que tem viabilizado esses contatos para a gente. Fábio, um jornalista de longa data, experiência grande. E eu queria saudar aqui, receber o Ricardo Gluckpohl, que é o vice-presidente da CBF, nessa nova gestão do presidente Samir Childe, presidente da Federação Paraense de Futebol, e acho muito legal que ele agora está à frente da Comissão Nacional de Fair Play Financeiro, que foi instituída há poucos dias. E primeiro eu queria desejar sorte nessa nova administração do presidente Samir Childe, que você está fazendo parte, Ricardo, e também sucesso no caminhada esportiva aí da seleção brasileira, que já deu o primeiro passo aí com a classificação para a Copa do Mundo. E bem-vindo, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem, boa tarde a todos e a todas. A oportunidade de usar da extraordinária audiência desse programa para falarmos de futebol, conversarmos um pouco sobre essa nova CBF que tem provocado esperança em muitas pessoas e na gente também. Estamos muito felizes diante dessa nova missão. Então, portanto, estou à disposição para aprofundar aqui o debate e conversar sobre o que for necessário. Muito obrigado. Eu gostaria de abordar principalmente essa comissão que você encabeça, a Comissão Nacional de Fair Play Financeiro, uma necessidade, além de uma demanda dos clubes, né? E acho muito importante, a CBF pela primeira vez resolve encampar esse processo, que é tão importante nesse momento de transformação, a iminência da construção da Liga Única do Futebol, e passa por essa situação do fair play financeiro. Qual que é a intenção, quais são os pontos que a CBF está colocando na mesa e também os pontos que os clubes envolvidos sugeriram para a gente poder caminhar nessa situação de fair play financeiro, que é algo recorrente no mundo e a gente aqui está engatinhando ainda? Bem, vamos lá, por parte. Primeiro, isso é um tema central do futebol brasileiro, isso é um pilar estratégico da nossa administração, não tenha dúvida, e é um pilar estratégico também dos clubes, que hoje se movimentam em associações, em ligas, em movimentos particulares dos clubes. Então, o tema fair play, ele é uma interseção entre os interesses da CBF e os interesses do clube. Eu queria destacar, se tu me permitires, um outro aspecto muito importante, que na realidade, esse movimento, ele é a concretização, naturalmente, do desejo da CBF e da promessa desse grupo, de enfrentar o tema, mas, sobretudo, de fazer de uma forma democrática com os clubes na mesa. Então, eu acho que a forma como esse GT foi criado, e é esse que eu gostaria de destacar inicialmente, é justamente abraçando o nosso compromisso inicial de amplo debate, que também era um desejo dos clubes que gostariam e precisavam e desejavam protagonizar mais no futebol brasileiro. E, nesse sentido, nós conseguimos, nós enviamos um e-mail com um ofício solicitando inscrição para o debate para todos os clubes da Série A e B do futebol brasileiro, para que eles pudessem se candidatar, perfeito, para esse importante debate. Na realidade, foi até além, peço perdão. A gente enviou para todos os clubes para eles poderem se candidatar e dizer que tinham interesse em participar do debate. O encerramento das inscrições é hoje. Ainda estamos recebendo a confirmação de participação no GT. Então, eu acho que isso mostra não só uma nova CBF, na verdade mostra um novo momento do futebol. Perfeito, com os clubes na mesa para a gente debater esse tema. Esse grupo ele vai ser formado, então, portanto, para os clubes que se inscreveram, todos foram convidados para estar, com especialistas da área, com consultores, com a diretoria da CBF, e, então, portanto, dentro de 90 dias, a gente, com esse debate, a gente vai encontrar o melhor modelo. É importante a gente entender outra coisa. Nem tudo que se aplica fora do Brasil vai ser
o melhor caminho dentro do Brasil. A gente tem vários modelos de fair play em vários outros locais. Esses modelos com as suas virtudes e também com os seus problemas. Então, veja, não existe ainda um caminho certo, que diga assim, olha, o fair play aqui no Brasil vai ser necessariamente dessa forma. Por isso que é importante esse debate com os clubes, né? Ou seja, eles estarem na mesa com a gente está de peito aberto. Claro, existe uma referência, existem grandes especialistas que já desenharam pontos de partida para a discussão, mas na verdade é um plano que está vivo e que vai ser discutido com os clubes e com os interessados de uma forma saudável para a gente chegar no melhor modelo brasileiro. Nós estamos conversando com o Ricardo Gluckpol, que é vice-presidente da CBF, está encabeçando esse grupo de trabalho aí da Comissão Nacional de Fair Play Financeiro. É lógico que cada um apresenta o seu ponto de vista e a gente vai fazer uma depuração aí, acredito eu, e chegar num senso comum, mas cada lado já tem a sua leitura do problema. Qual que é a leitura da CBF desse momento de desequilíbrio financeiro entre os clubes que a gente vive? Não, na verdade com honestidade, existe um diagnóstico da CBF. Por favor. Que é um diagnóstico que não é também um documento que seja só da CBF, ou seja, na realidade eu acho que existem vários estudos sobre, principalmente, o nível de endividamento dos clubes brasileiros. Então, esse endividamento ele vem avançando, isso é algo incontestável, e ele coloca sob ameaça, assim, o desenvolvimento do nosso futebol. Então, acho que isso é um diagnóstico que, obviamente, ele tem várias nuances, a gente tem vários estudos completos sobre o diagnóstico dessa saúde financeira dos clubes brasileiros. Então, existe um diagnóstico. Existem algumas crenças. Por exemplo, a gente não quer também criar um modelo que rompa, por exemplo, com o modelo atual de forma abrupta. É óbvio que a gente entende que existe um caminho, existe um cronograma de implantação do modelo. A gente também já tem um entendimento que não é um conjunto necessariamente só de sanções. Ou seja, a gente tem, sim, claro, o modelo precisa entender quais são as sanções que serão aplicadas, mas precisa também ter a capacidade, primeiro, de motivar e estimular as boas práticas, os bons desempenhos, mas, sobretudo, também, de apontar caminhos perfeitos para aqueles que estão com a atual dificuldade possam também encontrar o seu melhor momento. Então, de que forma também será esse apoiamento? Como é que os clubes irão se desenvolver nesse processo? Então, acho que são as diretrizes, digamos assim, que a gente tem hoje como balizadoras das decisões que a gente vai tomar. Mas, de verdade, a gente chega nesse GT, como disse, de peito aberto, para construir em coletividade. Nada melhor do que construir com quem está na ponta, ou seja, também é por isso que eu digo que os clubes é muito importante a participação deles nesse processo, com os nossos especialistas, e a gente vai construir o melhor modelo possível dentro desse debate e apresentar em 90 dias o modelo. Ô Ricardo, é da natureza nossa, brasileiro, é cultural, que a gente, ao longo da história, e também tem a ver com a personalidade do nosso povo, nós não somos de rupturas, né? A gente sempre tenta esse consenso, sempre tenta chegar num acordo comum e às vezes esse acordo comum não chega. Vou dar um exemplo que aconteceu na criação da La Liga espanhola. Eu acompanhei bem de perto, que eu vivia em Portugal nessa época, trabalhava numa emissora lá, e eu me lembro que 91, 92, algo parecido, uma determinação do governo espanhol obrigava todos os clubes a mostrarem um equilíbrio financeiro, um balancete que zerava suas dívidas ou contas e preparava, ou no mínimo preparava as equipes para cumprir e ter um prazo para resgatar essas dívidas e ter a saúde financeira aprovada. Eu me lembro que terminava o prazo tal dia à meia-noite e o Atlético de Madrid, 10 minutos antes desse prazo, conseguiu, através do seu presidente, o Jesus Gil e Gil, um dinheiro que ele pôs lá e acabou provando que o Atlético de Madrid poderia
continuar e participar dessa liga que estava sendo criada, caso quem não pôde acabou sendo rebaixado, acabou tendo uma outra conotação desportiva. Pela nossa história, a gente não tem esse modus operandi de agir. A gente, como você mesmo disse, a gente costuma caminhar para um consenso. E esse tipo de consenso, às vezes, ele demora demais, ele se torna difícil de ser aplicado. E a gente vai caminhar como você disse, para essa situação de consenso. Mas a realidade que mostra dos clubes, se a gente tivesse aplicado no mercado normal, empresarial, a maioria dos clubes estariam falidos. E no Brasil a falência não é permitida para uma associação desportiva, né? A gente viu agora o Brescia, por causa de uma dívida de 3 milhões, está na iminência de ser fechado. A gente viu o Bordeaux da França, super tradicional, também fechado, faliu. E a gente não tem essa característica. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar com um prazo. É lógico que o consenso ele precisa acontecer. Mas eu acho que o prazo é para ontem. Porque hoje no futebol brasileiro, a realidade que a gente tem, ser um bom pagador, deixou de ser uma obrigação, passou a ser uma virtude no futebol. Você acha que a gente ainda tem tempo para protelar essas decisões? Você fez um comentário muito legal. Dá para a gente discutir muito em cima de toda. Deixa eu começar lá de baixo, porque você citou um caso da La Liga, né, na Espanha, e é bem interessante a gente entender isso. Eu tenho até uma opinião pessoal, tá? Talvez enfim, ela é bem pessoal mesmo. Que tem, por exemplo, a gente tem aquele livro famoso, A Bola Não Entra por um Acaso, né, de Sorino. E ele retrata ali uma série de situações de por que a bola não entra por um acaso e tal. Quando a gente veio para o Brasil, principalmente por algumas realidades, vamos dizer assim, enfim, de outras regiões, a gente vê tanta coisa que às vezes a bola entra por um acaso sim, ela deixa de entrar por um acaso. Ou seja, isso eu quero dizer o seguinte, muitas das vezes um modelo que existe num país, ele representa naturalmente a cultura, né, todo o conjunto de forças daquela região, daquele país. A gente não pode pegar aquilo e replicar, achar que porque aquilo deu certo ou deu errado, a gente replicar ou deixar de aplicar em outro local. A experiência da Liga é muito legal, ela traz muitas lições, inclusive de também situações de coisas que, porque assim, como eu disse, o modelo de fair play em outros países, eles também tiveram problemas, né? Eles não são 100% vitoriosos. E a razão de por que não deu certo também traz para a gente aprendizados e reflexões. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender, e é legal ter trazido essa questão da La Liga para a gente compreender que o nosso modelo, claro, ele vai sofrer influências outros de casos de sucesso, mas com muito cuidado, porque a gente tem também muitas peculiaridades, né, que são inerentes do futebol brasileiro. Então, a gente tem que ter, por isso... E, Ricardo, a experiência mostra pra gente que nem tudo que a gente copiou fez bem pro futebol, né? Perfeito, exatamente. Então, é nesse ponto que eu estou tendo muito cuidado para dizer que a gente não basta copiar e colar aqui no Brasil. Pelo contrário. Então, e aí a importância fundamental da participação dos clubes, repito, eu falo com propriedade, eu fui presidente de clube de futebol, fui presidente do Paysandu. Então, a gente sabe... Uma potência do norte, né, junto com o Remo. Tive a felicidade de inúmeras vezes estar no Mangueirão, fazendo o jogo do Paysandu, do Remo. Sensacional. Você sabe a atmosfera que é interessante, né? Então, eu quero dizer que eu tenho essa visão também de que nem tudo que, por exemplo, uma diretoria da CBF ou de consultores tem a visão de quem está na ponta, a visão pragmática e realista, né? Não adianta. Você, da mesma forma como o clube também não pode achar que tem toda a visão por estar na ponta, porque você tem também, né, de outros atores que estão observando a floresta e não só a árvore, que é a que o clube representa, para a compreensão do problema. Então, por isso que eu acho que a gente está partindo muito bem. A gente está partindo com a compreensão de que esse debate com os clubes é extremamente importante. A união das forças que a gente vai colocar na mesa tem tudo para ser um processo vitorioso. A gente não tem tempo a perder, está correto. Então, indo para o final da sua pergunta. Mas a gente também não pode ser, agora, pressionado pelo senso de urgência e atropelar esse
primeiro processo, que ele é muito importante, então por isso que a gente vai ter 90 dias sim, que são 90 dias para debater a exaustão, encontrar o melhor modelo, refletir, testá-lo, né, levar a implementação. E o segundo ponto, a gente também tem que entender que, aí já também uma vez uma visão pessoal, né, isso não é uma... Já, infelizmente, caiu a ligação com o Ricardo Gluckpo, a gente já vai retomar, ele é vice-presidente da CBF e é a pessoa que está comandando, está encabeçando esse processo, esse grupo de trabalho para a Comissão Nacional do Fair Play Financeiro, que é uma urgência do futebol brasileiro, para a organização do nosso futebol, e é muito importante, e agradeço demais a participação do Ricardo. Há poucos dias foi criado esse grupo de trabalho, ele está trazendo detalhes da participação dos clubes, os 90 dias, os 3 meses, para debates, para colocação de ideias e pautas, para se tirar um norte aí, como a gente vai encaminhar essa situação do fair play financeiro. A gente está tentando retomar o contato com o Ricardo. Ricardo, caiu a linha, desculpe, por favor, você podia retomar o seu raciocínio, por favor? Então, vamos lá, eu peço perdão, deve ter tido algum problema de conexão, né? Mas, enfim, então, voltando. A gente estava falando da cidade se a gente tem tempo a perder ou não. Então, eu digo, nós não temos tempo a perder, porém, temos que ter a consciência de que é um tema extremamente delicado, extremamente complexo, de uma estrutura complexa de futebol, que é o futebol brasileiro, com todas as suas peculiaridades. Então, a gente também precisa fazer o debate e a implementação da forma correta. E eu estava concluindo dizendo que, na minha visão pessoal, então isso não é uma visão do GT, não é uma visão da CBF, tampouco do grupo que se formou, pessoal, que a gente precisa ter muita responsabilidade para a aplicação desse modelo de forma gradativa. Então ele vai passar por um processo, talvez no início de um processo educacional, um processo punitivo, para depois chegar numa plenitude de aplicação. Então, a gente não tem que ter medo do tema, né? Pelo contrário, a gente tem que ter entusiasmo, perfeito, porque isso com certeza é muito importante para o futebol brasileiro. Que é muito prematuro colocar qualquer coisa, porque o debate vai ser iniciado, mas todas essas variáveis que você colocou, elas se confrontam com uma coisa que é a tal da urgência, a necessidade de fazer, porque nós estamos chegando no extremo, no limite dos desarranjos financeiros, se a gente já não ultrapassou. E uma coisa que me chama a atenção, que acho que vai jogar a favor do fair play financeiro, a semana passada nós entrevistamos um especialista aqui, que estava falando da nova legislação tributária no país, que vai favorecer a adoção de SAFs no Brasil, e a participação da SAF, ela acho que vai estar diretamente ligada à criação do fair play financeiro, porque quando passa a ter um dono, a responsabilidade é diferente. Quando passa a ter um responsável por ganhos ou perdas, a situação é diferente. E a nova legislação tributária, se ela não tiver nenhuma mudança, ela acaba com os benefícios das associações esportivas que tinham com a alíquota de pagamento de impostos. E isso vai voltar apenas se a lei da SAF, que permite os 5% nos primeiros 5 anos e depois uma tabela progressiva. Esse 5% é o que hoje pagam as associações esportivas. Eu acho que isso é uma ferramenta que o governo trouxe nessa nova legislação tributária, que pode contribuir nesse equacionamento das dívidas e também tentar esse reordenamento financeiro do futebol. E a partir disso, quando você tem as SAFs e toda essa situação, acho que vai criar um ambiente mais favorável para a gente ter a liga de futebol, que aí a gente vai ter vários donos de futebol, do futebol, e baseado naquela lei muito popular, que o órgão que mais dói no ser humano é o bolso, né, Ricardo? Então a gente tem aí uma ferramenta que até 2028 ela vai ter que entrar em vigor, dessa transformação das associações. Quem quiser continuar como associação esportiva vai pagar mais imposto. Se você pode virar SAF e vai pagar menos, você vai caminhar para lá, teoricamente. Eu acho que essa pode ser uma ferramenta muito importante nesse início de discussão. Olha, eu acompanho o relator, sem nenhuma objeção. Você está dando aula, cara, de fair play. Vou te convidar a participar conosco no GT já. Vai ser um prazer. Porque, de verdade, esse é o caminho.
Imagina, e digo mais, o GT também, ele, assim, já é uma compreensão nossa também, de dialogar com as lideranças políticas também, compreender que isso migra para uma extensão de debate e de implementações no âmbito legislativo, perfeito, criando melhores condições, enfim, isso aí não tenha dúvida que são, digamos, ações complementares que também serão extremamente necessárias para a gente contemplar o tema com maior taxa de sucesso. Mas é por aí, está coberto de razão. Ô, Ricardo, você também partilha, você tem uma leitura mais próxima aí da realidade financeira dos clubes e até você, por ter sido presidente do Paysandu, você sabe da dificuldade que é levantar dinheiro, arrecadar dinheiro, poder fazer o clube funcionar e mantê-lo competitivo. E acho que até esse hiato que a gente tem vivido na seleção brasileira de insucessos, de descrença e também de um pequeno desapego da nossa torcida, tem a ver também com esse buraco financeiro que a gente se meteu, porque a gente cada dia perde mais gente, cada dia perde atletas mais cedo, cada dia a gente não consegue criar o vínculo da identidade do atleta, que é muito importante. Ninguém deixa de ser brasileiro, mas ele vai se formar jogador de futebol, principalmente os mais capacitados, que saem daqui jovens, garotos, e vão aprender a jogar bola lá fora. E essa organização econômico-financeira, você acredita que ela pode trazer e ajudar nessa reconstrução do futebol brasileiro? Lógico que a Copa do Mundo está aí já, mas eu estou dizendo para um ciclo mais amplo, mais perpétuo. Cara, eu acho que é o caminho, não tenha dúvida disso. Eu acho que o futebol brasileiro passou por várias ondas, né, de transformação, enfim, da época mais amadora possível, até nem acho que a gente tenha atingido ainda a maturidade. Tem alguns bons exemplos, né, de clubes que já chegaram numa maturidade de governança altíssima e estão colhendo frutos disso. Acho que serve de exemplo e motivação para os outros clubes. Mas sim, eu não tenho dúvida que esse amplo endividamento dos clubes ele contribui fortemente para a decadência do futebol. Não há dúvida sobre isso. Outro dia, eu queria até esses números melhores, eu te peço perdão por citá-los meio... mas eu tive acesso um dia desse a um estudo muito interessante, que era a quantidade de atletas. O Brasil é a liga com a menor quantidade de atletas de menor idade no mundo, de idade que eu digo abaixo de 20, eu não tenho certeza se é de 29, 25 anos. E dentre esses atletas, quando entram, é a menor minutagem do mundo também. São dados interessantes. Eu acho que, assim, mudando um pouco de assunto para voltar para ele, eu acho que falta ao Brasil ainda mais produção de ciência na área do esporte, produção de verdade, produção científica, para a gente poder se apoiar em maiores dados, se apoiar em maiores estatísticas, se apoiar em maiores artigos científicos mesmo, e ter mais conhecimento sobre e cruzar, né, alguns dados, porque assim, a gente quando fala de sentimento é uma coisa, mas esse sentimento precisa ser testado, né, com estudo científico. O meu sentimento é sim, que existe uma decadência, né, e que ela se cruza totalmente, perfeito, com essa ausência de governança que levou os clubes a um profundo endividamento. Esse profundo endividamento, e também existem várias teorias e várias outras, vamos dizer, teses que podem justificar, não digo justificar, explicar o porquê que aconteceu e como acontece, etc. Mas, sinceramente, o meu sentimento é assim, que essa ausência de uma governança forte, transparente, e o alto endividamento dos clubes, que isso é um fato, o alto endividamento é um fato, isso não é sentimento, isso é um fato, já constatado a partir dos próprios balanços publicados pelos próprios clubes, né, ao longo dos anos. Ele não há como você não imaginar que isso não contribua para até mesmo chegar em nível de seleção brasileira, porque a gente realmente está perdendo nossos atletas muito cedo, né, para fora. Então, mas acho que são situações que precisavam ser mais aprofundadas cientificamente, eu digo, e acho que isso é uma lacuna também no Brasil, né?
de baixa produção de ciência na área do esporte. A gente está conversando com o Ricardo Gluckpol, vice-presidente da CBF, está encabeçando o grupo de trabalho na Comissão Nacional de Fair Play Financeiro. 90 dias a partir da inscrição, que terminou ontem, né? Você me disse que os clubes vão poder participar e trazer suas sugestões para a gente elaborar um processo de organização. Acho um passo importante, porque existia muita resistência quanto a isso. Mas, Ricardo, a gente tem visto, cara, uma situação que me alarma, e eu queria saber a posição de você como gestor da CBF, como responsável por esse novo encaminhamento da gestão financeira dos clubes, ou pelo menos o catalisador dessas propostas que vão chegar. Enquanto as dívidas estão entre associações privadas, eu acho que não é legal, mas está tudo tranquilo. O problema é que grande parte do endividamento dos clubes ele é de tributos da ordem municipal, estadual e federal. E já contou com inúmeras benesses do governo, como acontece com empresas também, algo parecido como um refis, um refinanciamento que a gente teve aí, Profut e outras situações. Existe essa preocupação de preservar esses tributos que são direito de todos os brasileiros, todas as empresas pagam, o futebol tem essa benesse das autoridades que não executam com a mesma agilidade e prontidão que agilizam o mundo empresarial. Eu acho que essa distinção que a gente faz com o futebol, não tem fim lucrativo, é um negócio que movimenta milhões, é muito mais que qualquer grande multinacional aí. Como é que você pretendem proteger a sociedade, que acho que é um papel também da CBF, em relação a nesse não pagamento de tributos, esse faz de conta que acaba refletindo em toda a sociedade? Olha, eu te confesso que esse é um tema realmente bem complexo. Eu, como cidadão, eu comungo da mesma preocupação que você. A gente não pode também simplesmente achar que o futebol, né, por ser uma paixão nacional, por ter e aí entra um outro lado meu, que é acreditar realmente que o futebol talvez seja, eu tenho na verdade a convicção que a principal ferramenta de transformação social, isso aí seria um tema que eu falo muito a respeito, quando o futebol se entende e se compreende, né, como uma ferramenta de comunicação social, de transformação. Mas ele não pode se apoiar nisso também para negligenciar obrigações importantes, perfeito, como os tributos, e acreditar que, em razão disso, tudo tem que ser flexibilizado, porque, afinal de contas, estamos falando do futebol. Por outro lado, a gente também tem que compreender o processo, né, de evolução do futebol. O futebol, se a gente estudar aí, desde o início, né, é uma história recente, né? Os clubes estão fazendo 100 anos, a maioria dos clubes centenários começaram a fazer de um tempo para cá. Então, houve uma construção de uma época muito amadora, né, muito... enfim, estou tentando escolher a minha palavra um pouco cada amadora. Sim. Mas que também comprometeu de forma praticamente irreversível algumas instituições. Então, eu acho que tem que ter os dois olhares, sabe? Tem que ter um olhar que é o do cidadão, que é da importância... O problema é que, mais uma vez, vai se ter um olhar diferente. Eu acho que esse é uma... Não, eu não entendo, eu entendo que você não está dizendo que vai acontecer. Mas é a percepção que passa para a sociedade, me perdoa interrompê-lo, é que parece que vai ser mais do mesmo, né? A gente não está afirmando isso, mas os dados que você está trazendo, a reflexão que você está fazendo, ela é clara e verdadeira, porque é a realidade que está aí na nossa frente. Mas, de qualquer forma, é importante dizer o seguinte, o tema que a gente está tratando, a gente já está extrapolando um pouco, e eu entendo, tem que extrapolar, a gente está ampliando um pouco a discussão, mas, na realidade, isso não necessariamente ainda é objeto do estudo preliminar do GT. A gente, quando a questão do fair play é um pouco mais restrita, é quase como uma lei de responsabilidade fiscal para os clubes. Ou seja, agora, o problema que já existe, né, que são essas pedaladas que foram dadas, eu concordo contigo,
isso já é um outro tema que é complementar a esse, naturalmente, e como eu disse, muito complexo, e que precisa também de uma solução. Espero, de repente, por que não, porque o problema se agrava quando você tem o ambiente do futebol brasileiro hoje ele praticamente estimula a irresponsabilidade dos clubes, perfeito, de se endividarem para lutar por uma taça, para fugir de um rebaixamento, porque quando começa o ano, todo mundo começa com o sentimento de que, né, vai gastar o que tem. E, de repente, as coisas não saem bem como planejado e você se sente muito à vontade, né, de endividar e de fazer as loucuras do futebol, e isso agrava. Agora, por exemplo, eu acho que só o fato se a gente acreditar que isso vai ser controlado de alguma forma, a gente também pode acreditar que é possível você também honrar, né, com os seus débitos tributários. Então, eu acho que passa muito por isso, sabe? Acho que o Fair Play tem que ter essa capacidade de instituir uma governança que seja minimamente protetora, digamos assim, desse endividamento dos clubes, que no fundo, eu acho que o que compromete mais o compromisso desse tributo que você se refere é o constante aumento das dívidas. Sim. E você fica afogado, você não sabe o que faz. Você contrata, né, mais uma suposta salvação para a sua temporada ou paga o imposto do mês seguinte. E aí, quando isso se apresenta para o presidente, que não tem essa responsabilidade, se sente à vontade, né, para ser responsável, ele vai optar pelo salário de um novo atleta que supostamente vai salvar a temporada dele. Eu acho que uma coisa acaba ajudando na outra. Pois é uma situação tão delicada. Nós estamos aqui divagando, saindo até em alguns momentos do primeiro passo que foi dado, que é a criação do grupo, com a participação dos clubes. Eu acho que é importante para a gente passar que realmente há um interesse muito grande nisso. Você ter um cronograma estabelecido, né? Você tem os 90 dias de aceitação de propostas, aí você vai ter mais um tempo de debate. Em algum momento vai ter que sair algum documento disso aí, né? Vai ter que sair uma proposta, uma intenção de fazer algo. Me perdoa, Pois não, por favor. Na realidade, o prazo para inscrição de clubes e federações se encerra hoje, dia 14, perfeito? Sim. E a gente já começa, na próxima semana, a gente vai ter um trabalho interno só, porque a gente também não tinha condições ainda de planejar a metodologia do debate. Aí caiu a linha mais uma vez com o Ricardo Gluckpol, vice-presidente da CBF, presidente da Federação Paraense de Futebol. Ele está falando aqui do Fair Play financeiro, que a instituição foi criada, esse grupo de trabalho, terminou agora no dia 14 as inscrições, participações e sugestões que os clubes possam passar. Isso está sendo tudo debatido, a gente tem um prazo aí de 90 dias. E o Ricardo estava explicando justamente isso para a gente, como vai funcionar esse cronograma, porque a gente vai, pelo que eu entendo e pelo percebo na intenção da nova gestão da CBF, com o Chamir Chaud e com o Ricardo, que a gente vai avançar. A gente não vai ficar só na teoria e na discussão e no debate. A gente percebe aí que há um interesse muito grande em trazer essa contribuição e essa necessária regulação do investimento, do gasto desportivo, que está totalmente fora de controle, irreal, surreal, falido, e a gente tem que tentar melhorar isso, e esse é o primeiro passo que está sendo dado. Pela primeira vez se aceita essa discussão. E mais uma vez, Ricardo, caiu a linha, por favor, complementa aí seu raciocínio. De Belém para São Paulo tem muita fibra para passar, né? Então... Mas vou falar uma coisa para você, vale a viagem, teu saudade do Mangá das Garças, da estação, da Doca Estação, ali, maravilha. Legal, saudade de comer um filhote, rapaz, que peixe bom aquele. Tá louco. É uma terra maravilhosa, cara. Sem dúvida. De um povo extraordinário. Sensacional, sensacional. Mas então, só para completar o cronograma, a gente hoje encerra a questão E aí eu estava explicando que a gente precisava ter uma dimensão da quantidade de clubes para estabelecer a metodologia do debate. Então a gente vai ter agora um período curto para planejar. A adesão foi boa? Está sendo bem boa. A gente tem um compromisso de não revelar antes, por várias questões,
mas a gente deve revelar já na segunda-feira, na terça, mas bem boa. Tem muitos clubes interessados em conversar, bastante federações, buscar dar um ambiente bem legal. Mas eu quero dizer o seguinte, em 90 dias, você tem o plano pronto. Não são 90 dias para Então, há um compromisso de 90 dias, vai ser assim, depois de tudo que foi debatido. Em 90 dias, o debate vai ter ocorrido e vai ser depurado no detalhamento e a gente vai, a partir disso, apresentar um plano final para ser implementado. Então, em 90 dias, a gente entrega para a presidência da CBF um plano construído nesse ambiente de colaboração, perfeito, mas já pronto. Então, só para completar, em 90 dias a gente entrega o plano. E qual que é o próximo passo? É uma votação ou é uma determinação através de um ato administrativo da CBF para colocar em prática? Como é que funciona? Bem, aí eu te confesso que eu não... eu imagino que a partir do momento que a gente entrega para a CBF o plano, para a presidência, aí a própria presidência vai desenhar um processo de implementação. Ela tem um compromisso de implementar, né? Esse esforço não vai ser um esforço para engavetar um plano, pelo contrário. Agora, da forma como ele vai ser implementado, vou te dever essa informação, porque nem a conheço. Porque tem que ter articulação política, isso é a menor dúvida, né? Não tem jeito. Não, mas vai ser feito. Eu acho que, como eu disse, é um tema que está sendo enfrentado com bastante coragem, mas com muita convicção pela presidência da CBF, o presidente Samir Machado, que está colocando bastante energia nisso, deu aos componentes do grupo bastante autonomia, mas que está acompanhando de perto e com muito interesse. A gente tem falado com o Samir, por exemplo, sobre isso praticamente todo dia. Ele quer saber quais clubes já se inscreveram, como será materializado o debate, quando acontecerá a primeira reunião. Então, ele está sendo bem cobrado pelo presidente, que a partir do momento que receber esse plano, partirá imediatamente para um planejamento de implementação. Então, o compromisso é esse. Ricardo, a gente está vendo, vou estabelecer um paralelo aqui que não necessariamente é a visão da CBF, mas é um paralelo que eu posso fazer para o pessoal de casa entender. Há já um consenso muito grande para a criação da Liga Única, né? Nós tínhamos 3, agora temos 2, mas um clube especificamente, o Flamengo, ele não quer colocar nesse regramento da Liga a comercialização em bloco. Por isso que a Liga ainda não se materializou. E dentro dessa perspectiva do fair play financeiro, como é que vai ser essa implementação? Vai ter que ter um consenso? Vão ter que aceitar? Vai ser por maioria simples? O que você imagina? Eu acho que a partir do momento que for construído, isso é um plano que parte da CBF para os seus filiados. Ok. Agora, mais uma vez, não, é uma percepção pessoal. Né? Não sei como é que o presidente pretende realizar essa implementação. Acho que posso me arriscar a acreditar que ele vai procurar, né, articular. Tem sido essa a característica dele, de conversar com os clubes, articular. É muito legal a gente falar sobre um processo, cara, assim, desculpa até mudar de assunto de novo. Por favor. O movimento que criou esse grupo político, ele é muito parecido com o movimento que hoje, com o sentimento que os clubes têm hoje. Que era, nós sentimos que havia uma CBF que não dialogava, que extremamente centralizadora, onde as federações, principalmente, não tinham voz ativa, não se reuniam para trabalhar, então isso nos incomodava muito. E da mesma forma como os clubes também fizeram seus manifestos, né, desejando maior protagonismo e maior participação nas decisões do futebol brasileiro, esse era o sentimento desse grupo que se formou para assumir a nova CBF. Então, eu posso te garantir, eu não sei te dizer exatamente, no detalhe, como será implementado, mas eu posso te garantir que o sentimento do clube, da CBF, desse grupo, é de fazer tudo de forma consensuada, debatida, articulada e nunca de uma forma autoritária de cima para baixo. Então, eu acho que isso fala um pouco, sabe? Não sei, eu não posso te dizer aqui no detalhe. Sim, sim. Até mas, porque depende de acordos, acertos, faz parte da negociação.
Sempre tem que buscar a melhor forma de fazer e não há melhor forma que não seja a do diálogo amplo e ouvindo todas as realidades possíveis para a gente poder fazer a melhor implementação. Eu acho muito importante isso que você falou, esse compromisso que a partir de 90 dias se estabeleceu uma diretriz. Isso. Nós vamos por aqui. Quem participou, participou, quem contribuiu, contribuiu, e quem não contribuiu vai ter que aceitar essa diretriz, teoricamente, e aí vai partir, a partir desse documento elaborado, vai partir para a presidência da CBF e ela vai tomar a medida que for necessária para implementar. Mas Perfeito. o fair play financeiro vai acontecer, é isso. Perfeito, é isso, exatamente. É isso, e esse é um compromisso dessa gestão, como eu disse, enfrentá-lo com coragem. Logo no início da gestão, acho que é um aceno muito claro do que se busca com essa nova gestão. E é uma questão de sobrevivência do futebol. A gente não pode mais continuar vivendo esse faz de conta financeiro do futebol. Não vai aguentar mais. Não vai aguentar, exatamente, não vai aguentar. Ô, Ricardo... pois não, desculpe, me perdoe. Não é isso, não vai aguentar. Tá certo. Você acha que a gente tem quanto tempo de sobrevida? Dessa maneira que está. Vamos parar de fazer de conta. Eu não sou tão trágico assim, não. Acho que tem muita, assim... Bem, cara, assim, a situação é delicadíssima, obviamente. Cara, quem pega os estudos e lê, sabe... A Galápagos soltou agora um estudo terrível do endividamento do futebol brasileiro. Quem teve a oportunidade de ver se assusta. Se assusta, exatamente. Se assusta. Então, mas ao mesmo tempo sempre fui um otimista incorrigível. Acho que a gente está num momento bom para discutir isso, porque é uma nova gestão, são novas pessoas, novas cabeças, e entendem também a gravidade do tema e que se comprometeram a enfrentá-lo. Então, acho que também, enfim, eu fico, como eu disse, sou um otimista que olha, não olha com tanta fragilidade, porque acho que a gente vai conseguir dar conta e conduzir. Vai ter, claro, vão ter dores no meio do caminho, vão ter apertos, mas vão ter também, eu acho que muito aprendizado para a gente elevar o nível aí das finanças e, sem dúvida, fator principal, né, de sucesso no futebol. Acho que é muito importante esse primeiro passo dado, que nunca teve uma sinalização tão positiva e saiu do papel, já partiu para a prática, e gostaria de voltar aqui nos próximos 90 dias, a gente voltar a conversar para você trazer para a gente aqui o que foi decidido, o que foi escolhido pelos clubes para tentar encontrar esse caminho de transformação econômica do futebol. Queria agradecer demais o Ricardo Gluckpol, vice-presidente da CBF, presidente da Federação Paraense, que está encampando esse grupo de trabalho aí do Fair Play Financeiro, que já vai partir a partir de agora, já passou da fase de inscrição, de aceitação de propostas e sugestões, agora vai discutir, buscar um consenso para a gente dar espaço que é decisivo para a sobrevivência e crescimento do nosso futebol. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo papo, pelos esclarecimentos, e espero em breve a gente poder voltar a falar para a gente ter aí o que foi decidido dentro desse estudo e dentro dessa conversa que os clubes, as federações, enfim, todos os atores envolvidos vão ter nessa reorganização econômica tão necessária para o futebol brasileiro. Muito obrigado, viu, Ricardo? Olha, eu agradeço a sua gentileza também, fez uma condução bastante gentil do tema, me senti muito à vontade conversando com você. Obrigado. Me comprometo, não só depois de 90 dias, a partir sempre que for em estado para tal, estarei aqui para debater, conversar e dar informações. Tenho essa convicção, tá, de que a gente está realmente num caminho, a gente escolheu o melhor caminho, que era de enfrentar esse tema logo no início. Não faz de conta, já está fora do papel, já está em andamento. A gente encerra hoje a inscrição dos clubes. Na próxima semana a gente já determina o formato do debate, já inicia a contagem regressiva e espero sim, daqui a 90 dias, estar apresentando o Plano Nacional de Fair Play e que seja um grande passo para o crescimento do futebol brasileiro. Te agradeço também, te desejo sucesso. Fiquem todos com um grande
Um grande abraço aqui do Pará, dessa região, como você já citou, né, extraordinária. Aliás, nessa próxima rodada da Série B, temos Repá. Oi, o Paysandu ganhou uma, hein? Tá louco. A primeira, né? 11 jogos, não ganhou nenhum. Ganhou agora. Espera que o Remo vença hoje também, porque o Remo está brigando aí. Tá bem, tá lá em cima. Pelo acesso à Série A. Mas teremos no próximo final de semana o Repá, se eu não me engano, de número 779. É o clássico mais jogado do mundo, é o derby mais jogado do mundo. E ele vai ser o primeiro Repá na Série B depois de 19 anos. E vai ser no Mangueirão? Vai ser no Mangueirão. Ah, legal. Aqui não tem torcida única, é 50% para um lado, 50% para o outro. Então aproveito me despedindo da entrevista e fugindo do tema, convidando a todos e todas, perfeito, para acompanhar esse grande clássico que é, sem dúvida nenhuma, também um patrimônio do futebol brasileiro. Um forte abraço e obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Ricardo. E fica aqui também nessa nova construção desse diálogo do futebol brasileiro. Você não precisa ser provocado quando você tiver uma boa notícia. Se for também quiser, pode entrar em contato com a gente está aberto aqui para as boas notícias, porque acho que o bem comum aqui, a preocupação geral é de transformar e tornar o futebol brasileiro melhor. Muito obrigado, viu? Obrigado, vamos em frente. Ok. Aí, uma entrevista muito esclarecedora do Ricardo Gluckpol, vice-presidente da CBF, presidente da Federação Paraense, que está encabeçando esse grupo de trabalho instituído na CBF, que é a Comissão Nacional de Fair Play Financeiro. Terminou hoje a fase de inscrições, de sugestões, e agora os próximos 90 dias serão de debates, e a partir desses 90 dias deve sair um documento que pelo menos encaminhe para a gente ter uma regulação financeira e econômica dos clubes, porque da maneira que está, é impossível o futebol brasileiro sobreviver por muito mais tempo, porque a gente está vivendo essa fase aí de faz de conta que eu pago e vamos empurrando com a barriga. Tomara que isso acabe. 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 Tomara